Olá, turma. Hoje o nosso tema de aula são os controles financeiros. Essa aula de número 4. Lembrando que nós já trabalhamos juros, já trabalhamos amortização, trabalhamos empréstimos, financiamentos, análise de investimentos. E agora a gente entra numa nova fase, que é como trabalhar o controle financeiro de uma empresa. Toda e qualquer empresa, para sobreviver, ela necessita controlar todos os seus gastos. Isso diz respeito ao caixa, ao banco, às despesas. E também é muito importante controlar as duplicatas, né, que os clientes aí se responsabilizam em pagar, e também, né, controlar as contas a pagar, que seria as compras que as empresas realizam e que precisam ser pagos, né, aos fornecedores. Então, hoje nós vamos trazer aqui para vocês algumas ferramentas que é para auxiliar vocês quando vocês estiverem numa situação de trabalhar no setor financeiro de uma empresa. Especificamente, o olhar tem que ser muito forte no controle do caixa, né, obviamente, no controle bancário e contas a receber, contas a pagar, as vendas que são feitas, a inadimplência e também as despesas que são contraídas durante aquele período operacional, tá? Então, uma dessas ferramentas que nós costumamos utilizar para o controle financeiro são as planilhas, né, que a gente começou a trabalhar com vocês lá no sistema de amortização. Aqui a gente vai trazer mais ou menos 5 planilhas para vocês, e essas planilhas, elas objetivamente ajudam muito o gestor a fazer esse controle do setor financeiro, tá? A primeira planilha que a gente tem aqui é o controle diário de caixa, tá? Dá uma olhada aqui na estrutura. Então aqui a gente coloca o nome da empresa, o título, que é controle diário de caixa, né? E aqui o período que você está controlando esse caixa. No meu exemplo aqui é maio de 2005. Na primeira coluna você põe o dia que vai acontecer aí o controle desse caixa, o histórico, que é você descrever todos os fatos, né? Ou seja, o que aconteceu naquele dia de uma forma bem objetiva. Nunca esquecer de colocar a nota fiscal, duplicatas, os documentos, tá? Não pode estar faltando. Temos aqui a coluna das entradas, que é quando entra dinheiro no caixa. Temos as colunas das saídas, que é quando você paga, né? Quando a empresa paga, e o saldo. Então sempre começa, né, o dia especificando o saldo anterior. Por exemplo, se você está começando o dia 2, qual que era o saldo que terminou o dia 1º? 890. Então, no mesmo dia, houve várias vendas à vista. Aqui está a nota fiscal, 352, 353, 355 e 359. Tudo deu R$650. Como entrou, o saldo aumentou para 1.540, era 890, ele foi para 1.540. Nesse mesmo dia, houve recebimento de vendas a prazo, né? Ou seja, clientes que haviam comprado a prazo e que foram lá pagar. Nesse dia aqui, recebeu-se R$1.250 em cheque, então seu saldo do caixa aumentou para 2.790. No mesmo dia, pagou a papelaria Delta, está aqui o número da nota fiscal. Como é um pagamento, vai na saída, que deu R$45. O saldo diminuiu para R$2.745. No mesmo dia, houve pagamento do serviço de manutenção de elétrica, valor R$70. Então, o saldo caiu para R$2.675. Também pagou serviços de contabilidade, R$400. O saldo novamente diminuiu para R$2.275. Nesse mesmo dia pagou-se uma empresa, né, que é a chamada Fiação Estrela, aqui a duplicata que você pagou no valor de R$600. Então esse saldo passou a ser de R$1.675. No mesmo dia pagou-se uma empresa, a chamada Indústria de Embalagens Beta, olha o número da duplicata aqui, 1.280. E outra saída do caixa de 380, o caixa reduziu para R$1.295. E outra conta que aconteceu aqui foi um depósito, né? Foi feito um depósito numa conta bancária, que é a XYZ, e esse depósito saiu do caixa R$1.250. Então, olha aí, você terminou o dia 2 com R$45. Quando for no dia 3, o que vai acontecer? A primeira coisa que você vai fazer é colocar lá, dia 3,
saldo anterior, R$ 45. E aí começa toda a movimentação do caixa, tá? Então o caixa ele é o coração da empresa junto com o banco. Tem que pegar e registrar esses acontecimentos sem rasuras, os valores não podem errar. E lembrando, entradas é sempre como o nome já sugere, né? É a entrada de dinheiro. E saídas, como o próprio nome menciona, né? É quando você paga alguma coisa, aí você retira dinheiro desse caixa, tá? Bom, outra ferramenta é o controle bancário. Esse que a gente fez aqui foi o controle do caixa. Quando é o controle bancário, nós fazemos o controle da conta que tem no banco. Olha só o modelo que a gente tem aqui de quando você tem um controle bancário. Esses modelos é bem legal, pessoal, porque se algum dia alguém aqui precisar trabalhar no setor financeiro e não ter ideia de nenhum tipo de modelo, né, esses modelos aqui seriam bem interessantes para vocês estarem usando na empresa. Então aqui a Malharia Alfa, o nome da empresa, aqui o nome do documento, que é controle de movimento bancário, número da conta, o nome do banco, né, número da agência. E aí a gente tem aqui algumas colunas, né? Na primeira a gente põe a data, depois o histórico, crédito, débito e no caso saldo, né? Então aqui a data é o dia que você está movimentando essa conta bancária. O histórico é você escrever aqui de uma forma bem resumida o que aconteceu naquele dia. Crédito é entrada de dinheiro, é quando entra valores na conta do banco. E débito é quando você paga alguma coisa, né? E aí vem o saldo. Então, para vocês terem uma ideia, o primeiro lançamento que a gente faz aqui no dia 2 é o do saldo anterior, ou seja, quando foi no dia 1º de maio, nós terminamos a conta do banco com um saldo de R$ 3.360. Então, quando eu começo o dia, no dia 2, eu tenho que já a primeira coisa a registrar é esse saldo. Por isso que eu coloco aqui, ó, saldo anterior. Nesse mesmo dia, eu recebi dos clientes, né, através de boletos, que é o 101, 105, 110 e 112, R$ 1.850. Então, olha só, eu tinha antes 3.360. Como eu recebi dos clientes, e esse recebimento foi através de depósito de dinheiro, né, na conta da empresa, então agora a gente tem um saldo de 5.210. No mesmo dia, houveram alguns depósitos de cheques, no valor de R$ 1.250. São aquele valor que saiu lá do meu caixa, né? Eu tirei R$ 1.250 para depositar na conta. E aí, olha para quanto foi meu saldo. A empresa Malharia Alfa, ela tem agora R$ 6.460. Bom, no dia 2 de maio, houve um débito na conta, ou seja, a empresa teve que pagar uma fatura de R$ 600, então o caixa caiu para R$ 5.860. Depois, pagou-se parte dos fornecedores com um cheque, número 2128, de 1.980. Pagou-se também no dia 2, né, alguns impostos, como o INSS, a contribuição do FGTS, que era referente ao mês de abril, com um cheque 2129, no valor total de R$ 2.040. E, por último, nós tivemos aqui mais um débito em conta, né, ou seja, uma parcela de empréstimo, um empréstimo que a empresa estava devendo, de 640, perdão, não aconteceu, né, esse depósito aqui, esse débito de conta que era para ter sido feito e não aconteceu. Então vamos só observar aqui, nós tínhamos um saldo de 5.860, né, 5.860, aí o que aconteceu? Esses R$ 5.860 aqui eu paguei fornecedores, 1.980. Aí eu fiquei com um saldo de R$ 3.880. Desses R$ 3.880, eu paguei o INSS, a contribuição do FGTS, que é R$ 2.040. Meu saldo ficou de R$ 1.840. Aí eu debitei uma parcela de empréstimo que a empresa paga para outro banco de R$ 640. Então aqui ficou faltando marcar o nosso saldo, que é de R$ 1.200, tá? Eu vou estar arrumando isso daqui para encaminhar para vocês. Mas o saldo nosso aqui é de R$ 1.200 na conta do banco, tá? Outra ficha que a gente usa bastante é o controle das vendas, as vendas que acontecem na empresa. Nem sempre as vendas são à vista, nem sempre as vendas são a prazo, ou às vezes acontece, na maioria das vezes, né, as duas formas ao mesmo tempo, vendas à vista e vendas a prazo. Então,
Então a ficha, ela, de certo modo, não é complicada. Olha só, você põe aqui o nome da empresa, que é Malharia Alfa Limitada, aí você põe o período, que seria maio de 2005, põe o título da ficha, que é controle diário de venda, e aí vem as colunas, né, que olha só, sempre a primeira coluna é o dia que aconteceu a venda, depois você vai especificar se ela é à vista ou a prazo. À vista, segunda coluna, e depois vem as formas a prazo, geralmente é 30, 60, geralmente na verdade é 30, 45, 60 e 90 dias, né? Tem até 120 também. Mas a gente trabalha aqui nesse nosso exemplo com 30, 60 e 90 dias, tá bom? Então vamos lá. No dia 1º não foi feito venda nenhuma, no dia 2 aconteceu R$ 650 de vendas à vista, 400 que eu vou receber em 30 dias, 400 que eu vou receber em 60 dias e 120 em 90 dias. No dia 2, então, eu vendi R$ 1.570. No dia 3, nós vendemos aqui R$ 250 à vista, R$ 450 em 30 dias para receber, também R$ 450 que eu vou receber em 60 dias e R$ 80 daqui a 90 dias. Já no período 4, né, nós fizemos R$ 540 à vista, depois R$ 850 que eu vou receber daqui a 30 dias e R$ 940 é um total de vendas que eu fiz para receber em 60 dias. Então, no dia 4, eu fiz um total de 2.330. Por que essa ficha ela é importante? Porque ela mostra exatamente quanto que eu fiz de venda, ou seja, dia 4, 2.330, né? E ela mostra quanto que eu fiz realmente de vendas à vista, que de fato eu fiz, de quanto que eu recebi de fato, né, naquele dia de uma forma à vista, que entrou no caixa ou no banco, apenas R$ 540. O resto eu vou receber daqui 30 dias e daqui 60 dias uma outra parte, tá? Bom, a ficha de controle de vendas, ela também mostra aqui para mim os totais que eu tenho no final do mês. Então, se eu tivesse feito aqui apenas essas vendas aqui, eu teria fechado então à vista no mês R$ 1.440. Esse é o valor que eu ia ter de vendas à vista fechando o mês, tá? Para receber em 30 dias eu teria R$ 1.700 e para receber em 60 dias R$ 1.790 e em 90 dias apenas R$ 200. Então, no final do mês eu teria R$ 5.130. Para as empresas também é muito importante a gente ter um controle das contas a receber. O que são as contas a receber? São justamente aquelas contas que a empresa tem para receber dos clientes. Nós temos que ter um controle disso para a gente não se perder nos nossos compromissos, porque as empresas têm que pagar água, luz, funcionário, imposto. Então, se ela não ter uma ideia de quanto que ela tem para receber, ela pode muitas vezes entrar numa crise financeira. Traduzindo, não ter dinheiro para pagar as contas, né? Então tem que ter mais ou menos uma ideia de quanto tem no caixa, quanto tem no banco e de quanto a gente tem de contas a receber. Essas contas a receber seria, no caso, cheque pré-datado, seria aquelas vendas de cartão de crédito, duplicatas a receber, enfim, são transações comerciais que acontecem das vendas, mas que a empresa não recebe naquele momento a venda, né? Ela vai receber depois de um tempo. No caso, a maioria das vezes é 30, 60 e 90 dias, né? Vamos ver o modelo aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aí, opa. Esse aqui, no caso, ele é da empresa Malharia Alfa, que é o exemplo que eu estou usando. O título é Controle de Contas a Receber. Já expliquei o que é essas contas a receber, né? Aqui o período, que seria, no caso, maio de 2005. Sempre começa pela coluna do dia. Está aqui. Nós vamos usar como exemplo o dia 2. Depois eu coloco o nome do meu cliente. Depois eu descrevo, né, como é que eu estou, como que eu vou receber essa venda. Coloco o valor e o dia que eu vou receber. Então, nessa primeira parte aqui, eu especifico, né, as datas que para a gente, que aconteceu a venda. E aqui as datas que a gente vai receber, né? Então, estava previsto receber no dia 2. Será que eu recebi ou não, né? Então, no dia 2, a Maria Moreira ela tinha que depositar para mim um cheque 386 no valor de 370. Então, isso aconteceu, ó. Como eu estou fazendo um controle, né, para verificar se eu recebi ou não,
realmente, ela tinha que me pagar no dia 2 e no dia 2 eu recebi 370. No dia 2, a cliente Ângela Nogueira tinha que depositar um cheque de R$ 4.720 no Banco Itaú. R$ 320 era o valor do cheque. No dia 2 eu recebi esses R$ 320. Lembrando, aqui é a seguinte situação. Eu coloco aqui nessa ficha todas as contas que eu tenho que receber. E depois eu vou vendo uma por uma se eu recebi ou não, tá? Próximo, o Rei das Malhas. O Rei das Malhas tinha que fazer um depósito de um cheque de R$ 1.236 de uma venda e o valor foi de R$ 290. Então, no dia 2 ele pagou isso, ele depositou. Próximo cliente, as Três Marias. As Três Marias ia pagar a venda dela através de um boleto, 101, valor 450. Ela pagou, olha aqui, recebimento, né? Dia 2, de R$ 450. A Mulher Moderna, ela também tinha que assumir uma venda num boleto de R$ 105. Ela tinha que pagar R$ 380 para a Malharia Alfa e no dia 2 ela realmente pagou esses R$ 380. Próximo cliente, JB Limitado. Bom, tinha um boleto para pagar de R$ 110 para a malharia, esse valor do boleto era R$ 650, vencia dia 2 e pagou no dia 2, R$ 650. E aí veio roupas, né, e acessórios, boleto número 112, o valor era R$ 500 e ela assumiu o compromisso, né, pessoal, de pagar a venda dia 2. E aqui ela realmente pagou dia 2 o valor de R$ 500. O próximo cliente, fechando o meu dia 2, foi a Criativa. Ela tinha que pagar uma venda através do boleto 115 de 480 e ela não pagou a venda. Ou seja, nós temos aqui dessa lista, né, de clientes, apenas uma cliente, a Criativa, no valor de R$ 480, que ficou inadimplente, né? Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar esse total aqui de valores que eu tinha para receber, que deu R$ 3.710, olha. No meu controle, eu deveria ter recebido 3.710 e, na verdade, eu recebi menos. Eu recebi 3.230. Por quê? Porque uma cliente não pagou. Por isso que essa ficha ela é bem informativa, porque ela mostra o total de clientes, ela mostra o total que eu vou receber e quanto que eu recebi de fato, tá? Bom, continuando, nós temos aqui agora o controle de contas a pagar, que é o contrário da ficha que nós fizemos anteriormente. Essa ficha que a gente acabou de mostrar para vocês agora há pouco, ela é a ficha que vai mostrar quanto que a empresa tem para receber de seus clientes. Tanto é que ela chama controle de contas, né, a receber. Essa aqui não. Essa é o controle de contas a pagar, né? Ou seja, é toda a relação aí dos gastos que a empresa tem para pagar. Então, no dia 2, ela tem que pagar o Escritório de Contabilidade, a CEMIG, a Indústria de Embalagem Deltas, a Fiação Estrela, a Fiação Santana, Aviamentos Limitada, Posto Corujão, Banco do Brasil, Imobiliária Silva, INSS, FGTS, tudo isso aqui é os gastos que ela tem para pagar, né? Ou seja, no dia 2, tudo isso está vencendo. Então, aqui nessa primeira coluna é a data que vence. Aqui é para quem a empresa vai pagar, que é o fornecedor. Aqui é a descrição, que é quando se coloca o resumo do que vai acontecer, né? Ou seja, o fato que está gerando esse pagamento. Então, olha só, na Contabilidade Souza você vai pagar os honorários do contador. Na CEMIG a empresa paga a energia. Na Indústria de Embalagens Delta você vai pagar uma duplicata de 1.280. Fiação Estrela, duplicata 232/2. Fiação Santana vai pagar uma duplicata de 525-A. Aviamentos Limitada, duplicata 126. Posto Corujão, nota fiscal 642. Para o Banco do Brasil vai pagar o empréstimo, que é a parcela número 4, de um total de 6. E a Imobiliária Silva é o aluguel da empresa, né? A empresa aluga uma sala. E os encargos sociais seria pagar o INSS e contribuir com o FGTS, né? Bom, então a próxima coluna minha vem os valores de cada uma dessas dívidas, né? E a data que a gente vai pagar essas dívidas, né? Todas elas estavam previstas para serem pagas no dia 2. Agora o que a gente precisa saber é se foram pagas ou não, né? Então, o primeiro, que é o serviço do contador, foi pago R$ 400. A energia a empresa pagou R$ 600.
A duplicata da Indústria Delta, R$ 380 foi paga. Fiação Estrela foi paga um valor de R$ 600. A Fiação Santana foi paga R$ 1.380. Uma duplicata aqui na Aviamentos, né, limitada, no valor de R$ 300 também paga. Posto Corujão também pagou R$ 300. Aquela parcela do empréstimo, a quarta, de R$ 1.200 também foi pago. Aqui a gente está vendo que não se pagou o aluguel da sala, hein? Olha aqui, o aluguel de R$ 2.100 não foi pago. Por outro lado, pagou-se o INSS e o FGTS de 2.040. Então, se você somar essa coluna aqui toda, a empresa vai ver que deve R$ 9.300. Isso é o total que ela deve, né? Para variados fornecedores. Agora, o que ela de fato pagou deu R$ 7.200, ou seja, ficou aqui o aluguel sem pagar, né, de R$ 2.100. Então ela termina o mês devendo R$ 2.100 aí para a imobiliária Silva. Bom, nesse quadro aqui nós temos as despesas, que é uma outra ficha que é também bastante utilizada pelas empresas, né? As despesas que a empresa faz durante a sua operação, né, a sua atividade operacional. Então, novamente o nome da empresa, né, que é a Malharia, o período que a gente está coletando, né, ou pelo menos controlando esses dados, foi o mês de maio, e aqui a gente tem um controle mensal das despesas, né? Então a gente coloca aqui o dia, no caso aqui eu vou trabalhar com dia 2 e dia 5, e aí eu coloco todas as despesas que a empresa vai ter. Então eu vou ter despesa com salário, os encargos, que é o INSS, o FGTS, o aluguel da empresa, energia com água, e posso colocar aqui energia, água, telefone, material de escritório, serviços de contabilidade, algum tipo de gasto, né, de manutenção com veículo, manutenção e conservação da empresa. Então você coloca aqui todas as despesas que você vai ter durante o período. E aí depois que você coloca todas as despesas, né, você vem e põe as datas que você vai pagar essas despesas, né? Então no dia 2, por exemplo, você vai pagar 2.040 de encargos, 2.100 de aluguel, a energia, a água, que é 600, material de escritório 45, serviço de contabilidade R$ 400, gastos com veículos 300, manutenção e conservação R$ 70. Então, depois que você coloca aqui todos os devidos valores, você soma eles para saber quanto você teve de despesa só no dia 2 de maio. Vejam isso, R$ 5.555. Já no dia 5 de maio, está previsto pagar uma folha de pagamento, né, que é o salário dos funcionários, R$ 10.980, e também pagar a energia e a conta da água, 80. Então, se você somar 10.980 com R$ 80, você tem no dia 5 de maio R$ 11.060. Mas, se você for somar por coluna, olha só, você vai ter aqui R$ 10.980 nos salários, R$ 2.040 de encargos, aluguel R$ 2.100, encargos e água com energia R$ 680, que foi R$ 600 de energia no dia 2 e R$ 80 de água no dia 5. Material de escritório R$ 45, serviços de contabilidade R$ 400, gastos com veículos 300, né? E manutenção e conservação R$ 70. Agora, o total aqui de despesa, que a gente percebe que a Malharia Alfa teve no dia 2 e no dia 5, foi um montante de R$ 16.615. Como é que ela chegou nesse montante? Bom, somou-se o total, né, do dia 2 de maio, que é R$ 5.555, e o total do dia 5 de maio, que é R$ 11.060. E agora, para a gente terminar essas fichas nossas de controle, nós temos aqui o controle de estoques, né, de mercadorias. Essas mercadorias, elas são essenciais para a empresa. Por quê? Se você não faz o controle desse estoque, ele pode faltar, e se faltar mercadoria, você não vende. Se você não vender, você não paga suas contas, você não paga os seus gastos, você não paga uma série de elementos, né? E com isso você cria uma possível crise na empresa. Então o controle de estoques é muito importante. Quem trabalha no controle de estoque tem que ter uma atenção redobrada para não ver os famosos furos, né? Ou seja, a falta de mercadorias, tá? Então aqui, ó, a gente tem a empresa, né, a Malharia Alfa, o título da ficha, que é controle de estoque, tá aqui o produto que eu vou controlar, né, que é as malhas Suedine, que é o algodão, quem fornece essas malhas, que é a Fiação Santana, o tamanho dela, que é 50
metros, a largura dela é 1,60 m, a cor dela é branca e ela fica numa prateleira que é a número 4. Então, nessa ficha eu especifico, né, os detalhes do produto. Depois a gente vem colocando a parte da movimentação do estoque, que é perigosa com a questão do controle, né? Tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer esse controle, tá? Vamos dar uma olhada aqui nesse modelo. Então a gente tem a data, né? O número do documento que você fez a requisição do estoque, as entradas do estoque, ou seja, quanto de mercadoria está entrando, as saídas, né, e o saldo. Então, no dia 1º de maio, é o primeiro dia que a gente começa o mês, a gente tem que colocar o saldo, que é o chamado inventário. Então, eu comecei o mês de maio com 175 unidades, com R$ 1.443,75. Para você saber aqui o preço médio, basta você pegar R$ 1.443,75 e dividir por 175 unidades, que aí você vai ter esse preço unitário, tá? Muito bem, R$ 8,25. No dia 2 de maio, foi feita uma requisição, que é a requisição número 151. O que é requisição? É você ir lá no estoque e pegar a mercadoria. Então, olha só, eu peguei 60 unidades, tá? Que deu R$ 495. Como é que eu encontrei esses R$ 495? Eu peguei 60 unidades e multipliquei por 8,25. Fazem aí para vocês verem. 60, Enter, 8,25, multiplica. Está aí R$ 495. Esse aí foi o estoque que eu tirei. Aí o que aconteceu? O meu saldo mudou, né? Porque eu tinha antes 175 unidades. Como eu peguei 60, diminuiu para R$ 115. Eu tinha em dinheiro no estoque R$ 1.443,75. Como eu tirei em dinheiro R$ 495, ele passou agora a ser um estoque menor, R$ 948,75. Então, esse é o saldo do estoque no dia 2. Quando foi no dia 4, eu fiz nova requisição. Lembrando, requisição é quando você vai lá e tira mercadoria do estoque. Coloquei aqui o número da requisição, que é o número 158, tirei 75 unidades, né, do estoque que eu tinha, e aí eu tirei em valores 618,75. Como é que faz isso? Vamos fazer aí, pessoal. Limpa a calculadora, FCLX, 75, Enter, aí vocês pegam um valor que está aqui, ó, 8,25, e multiplica. Então, 75, Enter, 8,25, multiplica. Resultado, R$ 618,75. Então, para você saber aqui a quantidade do seu estoque, é fácil. Se você tinha R$ 115 e você tirou 75, você tem agora apenas 40 unidades. 40 unidades. Isso em dinheiro dá R$ 330. Por quê? Porque eu peguei R$ 948,75 e diminuí desse valor aqui, ó, R$ 618,75. Ok, agora o que a gente vai fazer? Dia 5. No dia 5, olha só o que aconteceu. Eu comprei, né, mercadoria para a empresa, porque estava acabando, eu só tinha 40. Então eu fui lá e comprei, através da nota fiscal 1132. Eu comprei 150 unidades e ela custou para a empresa R$ 1.260. Então agora vai mudar tudo no saldo, hein? Vamos lá. Eu tinha 40 unidades, comprei 150. Então agora eu aumentei o meu estoque para 190 unidades. Eu tinha 330 unidades e agora entrou R$ 1.260. Então, R$ 330 com 1.260 vai para R$ 1.590. Então, esse preço médio aqui, ó, ele vai mudar, porque entrou mais mercadorias. Como é que acha o preço médio? Vamos lá. Pega 1.590, Enter, 190, divide. Dá R$ 8,368. Como a terceira casa ela é maior que 5, por isso que a gente arredondou para 8,37, tá? E aí no dia 6 de maio, nova requisição. Sempre que faz requisição, nós estamos tirando mercadoria. Então eu estou tirando mercadoria, 60 do estoque,
60 mercadorias a R$ 502,20, tá? Da onde que saiu esses 502,20? Basta você pegar aí 60 unidades e multiplicar por 8,37, que você vai ter os 502,20 centavos. Como eu fiz uma requisição, eu retirei, por isso que está na coluna da saída, eu retirei 60 unidades. Eu tinha aqui 190 unidades de saldo, aí eu retirei 60. Olha o meu estoque quanto ficou, 130. Eu tinha aqui R$ 1.590 de estoque, como eu retirei 502,20 centavos, meu estoque passou a ser de R$ 1.087,80. Então, esses R$ 8,37 que está aqui, como que eu faço para encontrar ele? Vou repetir de novo. Basta você pegar esse valor total aqui, que é 1.087,80, vamos lançar, 1.087,80, você vai e divide pela quantidade que você tem em saldo, 130. Olha lá, 8,37. Bom, turma, os controles financeiros é isso, são fichas que os gestores fazem para controlar caixa, conta de banco, contas a pagar, contas a receber, as despesas e o estoque. Todas elas são importantes. Por isso que tem que fazer os controles financeiros deles, tá? Estarei à disposição para esclarecimento das dúvidas. Vocês podem mandar as dúvidas pela própria plataforma, pelo WhatsApp, que é mais rápido. Compareçam na escola, evitem atrasar, ok? O envio das atividades. E procurem fazer os exemplos novamente para vocês poderem compreender melhor.